Maravilha! Então, vamos lá começar a segunda parte da nossa aula de hoje e ver na prática como é que funciona, para que serve, quais são as vantagens e desvantagens, como é que a gente consegue construir uma API do zero de forma simples, utilizando a nossa stack já conhecida com Node e TypeScript. Então, eu vou aqui para o meu repositório, MyRepos, GitHub, tá? Pronto, entrei no meu repositório GitHub e eu vou criar uma pasta aqui, tá bom? Eu vou criar uma pasta aqui, vou chamar mkdir, vou chamar essa pasta de API. Ok? Simples assim. Pronto. API, entrei na pasta API. Beleza, então estou aqui na pasta API, se eu der um ls aqui, não temos nada na pasta, tá? Então vamos começar a brincadeira. Essa nossa API a gente vai construir com Node, né? Obviamente que a gente já está construindo, e aí já fica o primeiro com a primeira curiosidade aqui, né? Vocês estão usando o Node também para o cliente, não é isso? Isso. Ou seja, vocês construíram a página de vocês aí utilizando o React com TypeScript, e esse React com TypeScript está rodando em cima do Node. É tanto que, para vocês rodarem, vocês digitam npm run start ou npm run, qualquer que seja o que vocês tinham colocado lá, sacou? O que isso quer dizer? E aí já de cara, ó, o Node, ele veio com uma revolução mesmo a nível de tecnologia cliente-servidor. Porque ele conseguiu trazer o JavaScript, né? E aí, com TypeScript, qualquer que seja. No caso JavaScript, lembrando sempre, JavaScript é a linguagem de programação. TypeScript não é uma linguagem de programação, é um superset, ou seja, é um conjunto, né, de características aí de se escrever JavaScript, mas a linguagem ainda é JavaScript. Então o Node, ele trouxe a oportunidade de você escrever JavaScript tanto do lado servidor quanto do lado cliente. Essa é a grande vantagem. E a gente vai ver aqui hoje na prática como é que isso funciona, tá? Então, beleza, criamos aqui a nossa pasta aqui, a API. E como é que a gente faz para inicializar um projeto Node? Alguém lembra? Zero, clássico. Tudo bem, vamos embora aqui, senão a gente não termina, né? Vamos lá. npm init. Lembra? npm init. Se eu dar um npm init aqui, -y, já para adiantar nosso baba, ele vai dar yes para tudo que é questionamento. Ou seja, ele já cria a bagaça toda, não fica me fazendo aquelas perguntas que eu digitar. Então, o que foi que criou aqui? Ó? Se eu der um ls aqui, deixa eu limpar a tela. Se eu der um dls, basicamente criou o meu package.json, né? Que é o nosso arquivo clássico de um projeto Node, tá? O que tem nesse pacote? O que tem nesse arquivo aqui? Vamos dar uma olhada? Então, simples assim. Tem um name, é o nome da nossa aplicação. API, ele bota o mesmo nome da pasta que eu nomeei lá. Version, nada mais, tranquilo. O arquivo principal aqui, ele colocou como index.js. O script, né? Que não tem nada, basicamente ele exibe um erro, que não tem teste especificado. Enfim, um arquivo básico aqui do Node, né? Vamos começar o seguinte. Beleza, temos um package JSON, então já temos aqui o esqueleto de um projeto Node. E agora a segunda etapa é a gente de fato configurar o TypeScript, né? A gente já viu na aula de TypeScript como fazer, configurar e tudo mais. Como todo mundo já sabe, eu vou simplesmente digitar aqui e, enfim, vocês já estão cientes. Então, basicamente, vou dar um npm -d, que no caso -d significa que ele vai colocar nas dependências de desenvolvimento. Falamos sobre isso. Alguém tem alguma dúvida sobre dependência de desenvolvimento e dependência em produção? Não. Alguém sabe explicar? Então, explica aí, meu velho. Então, a dependência é... Como é a primeira opção que você falou? Produção e desenvolvimento. Não, de produção não. E aí, desenvolvimento. Ah, sim. Foi aquilo que você explicou dos módulos que vem lá dentro do... ficar dentro daquela pasta módulos.
lá dentro do projeto, que já são praticamente programações que já vêm como se fosse um modelo de fábrica quando faz a instalação do Node. E a outra de desenvolvimento são as que são implementadas, eu acho, são modificadas pelo usuário, algo assim? Não. Realmente, tá vendo como é sempre bom a gente perguntar? Ótimo, ainda bem que você respondeu mesmo, que é nessas horas que a gente, de fato, tem que sanar as dúvidas e algo que não é entendido, tá? Dependências, ó, não vou instalar ainda aqui, se eu vir aqui, vou voltar para o package. A gente tem alguma dependência aqui? Por enquanto não tem dependência nenhuma, porque a gente só tem enfim, a gente só tem um escopo de um projeto Node que não tem nenhum pacote instalado ainda, não tem nenhum framework aqui, tá? Então existem várias formas da gente instalar frameworks, né? Ou seja, as dependências do projeto aqui do Node. Então uma das formas é a gente instalar, tem duas formas, é a gente instalar ela a nível de produção ou a nível de desenvolvimento. Qual a diferença disso? É simples a diferença, tá? Mas isso vocês só vão aprender quando de fato praticarem, tiver, enfim, maturando aí, desenvolvendo. Quanto mais vocês desenvolverem, mais precisar fazer as coisas, mais isso vai incorporar na cabeça de vocês. Mas o conceito é simples. Toda dependência que é de desenvolvimento, ela não vai para o build, ela não é gerada no build da aplicação. É simples assim. Sacou? Toda dependência de desenvolvimento, ela não é gerada para o build. Ela só é gerada aqui enquanto você está desenvolvendo. Vou mostrar na prática também daqui a pouco, apesar de já ter feito isso, tá bom? Mas essa é a explicação básica para tá. Então vamos lá, já configuramos, já criamos o esqueleto do nosso Node, só que não tem pacote nenhum, tá zero. Mas são aquilo mesmo, né, professor, que fica dentro dos módulos, da pasta módulos? São aqueles códigos que ficam dentro da pasta módulos, não é isso? Você tinha mostrado na passada. Isso, todas as dependências, quando eu dou um npm install, ele pega todas as dependências que estão no package JSON e joga no pacote Node Modules. Só que, quando você faz o build, tá? O build só vão os arquivos de fato para produção. O que são os arquivos de produção, professor? São os arquivos os arquivos que vão ser utilizados para um ambiente que vai estar disponível na web. Nem toda dependência framework deve estar disponível para todo mundo. Por exemplo, dependências de teste. E para quem tiver oportunidade, eu estou dando aula também para engenharia de software, e nós estamos exatamente falando sobre teste de software. A próxima aula falarei sobre testes automatizados, e vou até fazer uma live lá no trabalho, lá na Credifit a gente tem um evento chamado Academia, onde quinzenalmente a gente aborda sobre algum tema, seja a nível de tecnologia ou não, tá? Então no próximo Academia do Credifit eu vou falar sobre testes de software, testes automatizados, utilizando o Jest. O Jest é um componente, um framework de teste para o Node, tá? Quando você sobe a sua aplicação para produção, não faz sentido subir com teste. Você só sobe ele em execução. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente vai ver na prática isso aí. Fique tranquilo, tá? Mas o fato é, um outro grande exemplo é o TypeScript. Ó, por que npm install a gente vai instalar o TypeScript nas dependências de desenvolvimento? Porque o TypeScript, ele não é a linguagem. Lembre-se que todo código TypeScript, ele é convertido para o código JavaScript. Lembram disso? Então, partindo dessa... O que vai no build não é TypeScript. Não vai arquivo .ts. Vai sempre arquivo .js. Então, o que isso quer dizer? Então, quer dizer que o TypeScript não precisa ter o componente TypeScript em produção, no build da minha aplicação, tá? Porque ele só utilizar aqui no ambiente de desenvolvimento. Já é o nosso grande exemplo. Então, vamos lá. Então, vamos adicionar aqui o próprio TypeScript. Beleza? Então, vou dar aqui npm-d
TypeScript, que mais? Tem um cara que é muito importante, chamado TS Node. A gente viu na aula retrasada, quando eu falei de TypeScript, a gente viu, vocês lembram quem é um compilador, o CLI, para compilar arquivo TypeScript? Não tô lembrado, não. Aquelas 3 letrinhas. Como é que eu faço para compilar um arquivo TypeScript? Esqueceram tudo, né? Fale. Não. Eu não tô lembrado, não tô. Tá, então beleza. É o TSC, lembram disso? TSC e o nome do arquivo. Digamos que, pô, vocês estão demais, hein, cara? Vou criar aqui. Eu não tô vendo eu não tô vendo o chat. Deixa eu ver, de repente alguém. Estou vendo. A Jéssica colocou aqui um. Tá. Mas qualquer coisa, avisa com o microfone aí, Jéssica. Enfim, é o TSC, TypeScript Compile, é o compilador do TypeScript. Lembra disso que a gente teve que instalar na aula passada, vocês fizeram isso. Na aula retrasada, obviamente, eu fiz isso e mostrei. Se eu tenho um arquivo aqui, vou criar rapidamente só para a gente ver. Vou criar um arquivo aqui, touch, sei lá, app.ts aqui. Né? Vou vir aqui no meu app.ts e vou escrever aqui const a é igual a, sei lá, 44 e vou imprimir console.log, vou imprimir esse arquivo A aqui. Simples assim. Vou salvar meu arquivo e sair. Pronto, app.ts. Como é que eu faço para compilar esse cara? O que é que eu tenho aqui? O meu app.ts e o package. Para eu compilar, eu posso usar o TSC, que é o compilador oficial do TypeScript app.ts. O que é que vai acontecer aqui? Ele gerou para a gente o quê? Um arquivo app.js. Sacou? Só que o que acontece? É um saco. Imagine vocês, a gente ter que sempre estar rodando o TSC para poder converter esse arquivo JS. É um puta saco. Deixa eu remover esses caras aqui. E app.js. Voltar para cá. É para isso que npm install TypeScript. É por isso que o TS Node existe. Ele já compila, já faz a conversão toda automática de arquivos TypeScript. Tá? A gente não precisa estar toda hora rodando o TSC para isso. Qualquer arquivo que a gente escrever TypeScript, a gente não precisa se preocupar se ele vai converter ou não. Ele é feito de forma automatizada pelo Node, utilizando o TS Node. Tá? Outra dependência que a gente vai instalar, types/node, ele também vai ajudar na tipagem desses dados aí com o Node. E por fim a gente vai utilizar aqui também um cara chamado types, quer dizer, esse aqui eu vou até deixar depois quando eu for falar do outro, tá? Esse aqui já está de bom tamanho. Então a gente está instalando dependência TypeScript, TS Node e o types Node, tá? Gravem isso, enfim, vai estar gravado aqui também. Eu também vou subir esse projeto para o repositório lá no GitHub, então fique tranquilo em relação a isso, tá? Mas se puderem, gravem esse script, porque vai ser de tamanha importância para vocês trabalharem, tá? Bem, ok, então foi adicionado, né? Se a gente dá um ls aqui, olha o que é que foi criado aqui, o Node Models, sacaram? Então toda vez que a gente dá um npm i, né, que é o npm install, ele gera pra gente os pacotes dentro do Node Models, tá? E aqui nesse caso ele gerou o package.json e também gerou o package.lock. Já falei sobre esses dois arquivos, não vou ser repetitivo aqui. Vocês podem ir lá no meu canal do YouTube, que tá todos os vídeos lá das nossas aulas anteriores. E o de vocês eu até boto a musiquinha, faço uma ediçãozinha, fica até bacana esses vídeos. Inclusive, para quem não seguiu lá ainda, o faça, pelo amor de Deus. Mas voltando aqui pro Baba. Então acabamos de fazer o quê? Se a gente vê aqui o nosso package.json, o que é que aconteceu? Nós temos as nossas dependências aqui instaladas, tá vendo? O types node, o ts node e o TypeScript, tá vendo? E rapaz, eu acabei esquecendo, ó. Ele jogou em dependencies, né? Que esse aqui vai pro build. Pera aí, deixa eu só fazer uma correção. É porque o yarn
Vocês já devem ter ouvido falar desse cara aqui, ó, Yarn, que é uma alternativa ao NPM. Ele é bem mais rápido, enfim, tem uma galera que gosta bastante. O menos D pro Yarn. Ele é utilizado quando você instala o quê? Que eu tentei rodar ele e não consegui. O que? O Yarn? É, sim. O Yarn, você trabalha como se fosse um NPM também. É a mesma coisa. Foi isso que eu vi, só que eu tentei dar um yarn no meu e não pegou. Porque você não tem um Yarn instalado na sua máquina. Ah, você tem que instalar aí. Mas não precisa, tá? Você pode fazer tudo com NPM. Tá bom? Beleza. Sempre que vocês verem algum tutorial que tem lá falando Yarn, vocês podem procurar que tem o NPM lá. Sempre vai ter Yarn ou o NPM vai ser assim. Ou vice-versa. No NPM é assim, no Yarn você vai fazer assim, assado, entendeu? É um ou outro, não precisa dos dois. Mas aqui nesse caso o menos D é pro Yarn, eu acabei me passando aqui, foi mal. Deixa eu vir para cá pro package de novo. Eu vou até remover aqui essas dependências aqui. Deixa eu remover esses caras daqui, só pra gente tirar aqui essa vírgula daqui. Pronto. Voltar para cá. Vou remover o nosso Node Modules de novo e vou instalar de novo, tá? npm install é dev. Não, é menos, ai meu Deus do céu. Vou atualizar minha página aqui porque tá tudo cinza. Deixa eu ver se eu sempre acabo esquecendo. Node develop dependency install npm. Aqui, save, dev. É assim que a gente faz. Já sei, mais simples, mas tudo bem. É assim que a gente faz, tá? Se a gente dá um npm save, dev, a gente vai instalar todas essas dependências como dependências de desenvolvimento. Ou seja, elas não vão para o build da aplicação, não vai para a produção. Então, vamos lá, TypeScript. Vamos de novo aqui. TS Node. Também adicionar o types /node e o types /express. Na verdade, deixa o express para na estante. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Só esse daqui. Porque eu já tenho o script aqui já montado. Ó, já instalou rapidão. Se a gente ver o nosso se a gente ver aqui o nosso package.json, a gente já pode ver, ó, percebe como mudou aqui? Tá dev dependencies. Aquele outro só estava dependencies. Ou seja, as dependências de desenvolvimento, elas inclusive são separadas aqui no nosso package.json, tá? Então essa galera não sobe para produção, ela não é gerada no build, tá? Beleza, professor? Já vi isso aqui. Se a gente ver aqui, nosso Node Modules foi gerado novamente. Massa, legal, bacana. Vamos passar para a segunda etapa. Lembram-se sempre vocês que todo projeto TypeScript ele tem que ter o famoso tsconfig, onde estão as configurações do TypeScript. Como é que eu faço para criar o meu tsconfig? Você pode criar na mão ou pode criar um esqueleto já pré-montado que o próprio compilador já permite. Você dá um tsc init, ele vai criar aqui, ó, successful created atsconfig.json file. Pronto. Se eu dar um ls, ele criou para a gente aqui, ó, um tsconfig. Tá vendo? Então, vamos ver o que é que tá esse cara aqui. Ixi, deixa eu sair daqui. Tá horrível para poder visualizar. Eu vou abrir o VS Code que é melhor. Estão vendo o VS Code aqui? Sim. Tá, legal. Então vamos abrir o nosso tsconfig. Então o tsconfig ele vem um arquivo aqui, ó, bem grandinho, com várias linhas comentadas, tá? Então basicamente o que está descomentada. E nós falamos sobre isso na aula de TypeScript. Então se vocês se lembrarem, tentem colocar pelo menos o ES6, tá? O ES6 ele já vem com a sintaxe do arrow function. Lembram disso? Se não lembram, resgatem as aulas, tá? Enfim, deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. Tem algo para a gente configurar também aqui que é importante.
que é a nossa base URL, e esse aqui é importante, tá? A base URL significa que os nossos arquivos TypeScript, quando for compilar, né, quando for rodar a nossa aplicação, ele vai buscar os nossos arquivos TypeScript aonde? E aqui já vem uma primeira dica para vocês. Se a gente está falando de um projeto, todo o código-fonte, por boa prática, ele tem que estar dentro de um... Deixa eu fechar aqui. Dentro de um diretório chamado src, que é chamado source. Quando vocês criaram o projeto de vocês diretamente pelo template, vocês viram lá que tem uma pasta src, né? Então a boa prática é, sempre que você tiver código-fonte escrito aqui, coloque sempre dentro da pasta src. Então, desse ponto de vista, então a gente vai configurar o nosso tsconfig para onde a base, ou seja, qual é o diretório raiz onde os arquivos TypeScript vão estar dentro do src. Beleza? Legal? Todo mundo vivo aí? Todo mundo me acompanhando? Sim. Sim, só tô com um delay grande aqui na imagem, mas... Tá, no problem. Então, nós temos aqui o base URL. Na verdade, peraí, desculpe. É o rootd. Cadê o root? É o cara aqui, cadê o root? É o rootd, pessoal, me desculpe, que é a raiz do diretório. Não é o base URL, não. Vou comentar de novo esse cara aqui. Esqueci. É o rootd, ou seja, a raiz do diretório, onde vai buscar os arquivos TypeScript, e o altd. Esse aqui também é extremamente importante. O rootd, ele busca os arquivos TypeScript para poder fazer a compilação. E o altd, alt de saída e de diretório, ou seja, o diretório onde ele vai jogar os arquivos compilados, ou seja, os arquivos TypeScript. Então, por praxe também, boa prática, a gente tem uma pasta chamada dist. É também uma nomenclatura, um jargão famoso também nessa parte. Dist, geralmente, é a pasta do nosso projeto onde estão os arquivos de build, tá? Os arquivos que são gerados, os arquivos compilados que são gerados, tá? Ou seja, dist vai ficar todos os nossos arquivos JavaScript que são convertidos a partir dos nossos arquivos TypeScript. Beleza até aqui? Sim. Tudo susso aqui, né? Pronto. Ótimo. Então vamos lá. Passamos por esse padrão inicial, então nós já temos aqui configuradozinho aqui o nosso projeto Node com o TypeScript funcionando, beleza. Vamos testar esse cara? Como é que a gente pode fazer, enfim, nosso primeiro teste? Então o primeiro ponto é o seguinte, vamos tirar esse teste daqui, até deixa aí que a gente não vai usar ele mesmo, vamos criar os nossos scripts aqui. Então o primeiro script, eu vou utilizar aqui o start, é isso? Então vou dar o start, e aqui que tá, para startar um servidor Node, lembra, o comando é o próprio Node. E onde é que o Node, ele roda arquivo JavaScript. Então, tudo que eu falei aqui agora, esse Node, ele deve pegar os arquivos que vão estar aonde? Dentro de dist. Boa, garoto. Dentro de dist. Por que dentro de dist? O Node... Porque lá estão os arquivos em JS, né? Ou é TypeScript? Agora exatamente. É no dist que vão estar os arquivos JavaScript. O Node, ele não compila e roda arquivo TypeScript nativamente pelo comando Node, tá? Tá bom? A gente viu lá com o TS Node, ele ajuda para rodar isso. Daqui a pouco a gente vai ver com um outro componente chamado NodeMoon, que daqui a pouco eu vou colocar aqui, tá bom? Mas o ponto é, o comando Node, ele
executa arquivos JavaScript. Os arquivos JavaScript, eles vão estar dentro da minha pasta dist, tá bom? Vai estar todo mundo aqui. Quem é o cara que eu vou pegar para o primeiro? Vai ser o meu arquivo app.javascript, por exemplo, app.js. Tá bom? Eu sou do time aqui de Jéssica. Jéssica usa app.js. Então, estamos juntos, Jéssica. Beleza, dá um start. E se eu der um start aqui, app.js, ele vai rodar, né? Obviamente que agora não vai rodar porque não tem nada. Não tem nem a pasta dist aqui, né? Então, vamos primeiro criar o nosso arquivo geral.ts. Então, vamos lá no nosso src, eu vou criar um arquivo app.ts, tá? Então, nesse app.ts, vou voltar aqui para o mesmo, vou fazer o mesmo exemplo lá. Const A, então estou declarando a minha constante aqui A, vou adicionar o valor 66 aqui e vou simplesmente imprimir esse cara aqui, tá? Tranquilamente, para a gente já fazer esse primeiro teste. Professor, como é que eu faço para executar isso? Bem, se eu dar um start aqui, não vai funcionar, concordam comigo? Isso aí não vai rodar. Então, para isso, vamos fazer o segundo conceito, que é o build, né? Vamos buildar o cara. Vou jogar um build aqui. E o build, ele vai rodar que comando? Pode ser o nosso famoso TSC. -p e um ponto. Significa que, nesse caso aqui, ele vai pegar todo mundo aqui que está no diretório raiz que está declarado no nosso tsconfig, tá? Ou seja, ele vai pegar aqui exatamente todo mundo que está em src, que é .ts, vai compilar esse cara e vai jogar dentro dessa dist. Vamos ver como é que vai funcionar? Então, salvei aqui. Vamos lá, voltei para o terminal. E aqui vou simplesmente fazer um build. E vou fazer o que? Opa! Desculpa, vou rodar o comando build, né? npm run build. O que aconteceu aqui? O npm run build, nada mais nada menos, ele rodou esse comando tsc-p ponto. E esse comando tsc-p ponto, ele fez o quê? Voilá! Olha só o que ele acabou de criar para a gente. Ele criou o diretório dist e jogou um arquivo lá .javascript chamado app. Olha aqui, tá vendo aqui? O app.js, onde tem useStrict e tem exatamente essa sintaxe aqui. E aí, vamos rodar a nossa aplicação? Como é que a gente faz para rodar? O nosso npm start aqui. Que o npm start, ele vai fazer o quê? Vamos rodar aqui, logo, npm run start. Ó, que beleza. Ele rodou e ele imprimiu o que para a gente aqui? 66. Legal, né? A gente já viu isso daí, estou até resgatando todos esses conceitos. Ou seja, o start, ele rodou o comando node e pegou esse arquivo app.js que está no dist. Legal? Beleza, professor. Vamos embora. Vamos avançar mais aí. Agora é o seguinte, vamos partir de fato para construir nossa aplicação, a nossa API. E aí vamos entrar agora no segundo conceito, digamos assim. Para a gente conseguir compilar, para a gente conseguir rodar arquivo, o TypeScript aqui, sem precisar estar fazendo a compilação, gerando o build, dando start, a gente pode utilizar uma dependência do Node, né? Um componente chamado NodeMon, tá? O que é esse NodeMon, professor? Vamos lá fazer, ó, npm install, simples assim, peraí, deixa eu botar aqui, npm install NodeMon, tá bom? O que é esse NodeMon, professor? Esse NodeMon, ele basicamente é uma forma de compilar também, uma forma de executar arquivos onde você consegue executar não só arquivo JavaScript nativo, mas também consegue executar arquivo TypeScript. Mas não só isso também. Quando você for rodar uma aplicação Node utilizando NodeMon, você consegue colocar prints mais elaborados, consegue cuspir alguns erros no console, que só o Node não funciona. Enfim, ele tem várias abordagens para fazer. O fato é, instalou com sucesso, beleza. Então vamos fazer o seguinte, voltando aqui para o package.json, nós vamos criar aqui um novo comando do nosso script. Vou chamar esse comando de dev, tá? Ou seja, ele vai rodar, esse comando ele vai rodar minha aplicação
num ambiente de desenvolvimento, tá bom? Como assim, professor? Ó, ele vai rodar, ao invés de ele rodar o comando node para pegar um app.js, né, eu quero rodar um comando para ele de cara já pegar o meu arquivo TypeScript, para não precisar fazer essas conversões e tudo mais. Então eu posso fazer isso com o NodeMon. Então vamos lá, no dev ele vai chamar o comando NodeMon e vai chamar o meu arquivo src aqui, app.ts. Beleza? O que é que vai acontecer aqui agora, se eu for no terminal e rodar npm run dev? O que é que vai acontecer aqui? Vamos rodar aqui. Opa, maravilha! O que é que aconteceu aqui, ó? Tá vendo o 66 aqui que foi impresso? Perceberam aqui? Sim. Ele não pegou o arquivo JS, ele pegou diretamente o nosso arquivo .ts. Olha que maravilha! Então, o Node ele já dá suporte, o NodeMon, no caso aqui, ele dá suporte a executar arquivos TypeScript diretamente. Beleza pura, né? Então, ele sobe o servidorzinho aqui, beleza. Por que que ele consegue? Olha aqui onde está a chave da coisa. Por que que o NodeMon ele consegue rodar o nosso arquivo TypeScript diretamente? Porque ele usa o TS Node, tá vendo aqui, ó? Se você ver, ele tá cuspindo aqui, ó. Ó, a versão... para restartar o servidor, bababá, extensão. Eu estou enxergando extensões TypeScript e JSON. E aqui, ó, start. Ele está chamando que comando? ts-node src app.ts. Viram lá? Então, beleza? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem. Ótimo. Então, até aqui tudo bem. Agora, de fato, vamos passar para a construção da nossa API. Então, deixa eu parar aqui o nosso servidorzinho aqui. Então, já construímos um projeto Node aqui, com TypeScript na veia, rodando diretamente os nossos arquivos TypeScript. Maravilha, pelo comando dev. Olha que belezinha aqui, né? Só que o que a gente quer fazer aqui no fundo é construir a nossa API, né? E para construir a API, existe um pacote que é nativo no Node chamado Express. Se a gente for aqui, ó, deixa eu abrir aqui, node.js.org. Deixa eu ver aqui, ó, docs. Deixa eu colocar aqui. Acho que vai ser melhor pelo Google. Node Express. Ó, se vocês perceberem, no expressjs.com ele foi redirecionado. Cadê? Opa, não, peraí, deixa eu ver aqui. Quero ver pelo site oficial. Tá, no problem. Deixa eu abrir de novo aqui. O expressjs.com. Então, esse componente é o que é o framework oficial do Node, digamos assim, para se construir APIs, tá? Tá aqui, ó. No próprio site vocês podem ver aqui, tem bastante, tá vendo aqui, ó, Web Application, APIs, né, das APIs aqui. Então, protocolo, ou seja, ele já tem bastante coisa pronta para poder conseguir construir uma aplicação aqui, cliente-servidor aqui, uma aplicação aqui HTTP que recebe aqui nessa arquitetura cliente-servidor, tá? O Express. Então vamos voltar para cá, professor. Vamos lá, entendi. Vamos instalar esse cara então. npm install, simples assim também, Express. Cara, eu que vim do ambiente Java, que a gente tem que estar importando, gerenciando as importações. Até que no Java tem como é o gerenciador de jars do Java? É tipo um package lá, eu não lembro agora. Enfim, já facilita muita coisa. Mas a partir do momento que eu fui para o mundo Node, eu me apaixonei por essa forma de gerenciar pacotes. Espetáculo, é muito fácil, né? Enfim, feito essa consideração, a gente já tem agora o Express instalado. Se a gente for aqui no nosso package.json, a gente tem dependency, olha quem já está aqui, ó, Express, tá vendo? Versão 4.17.1, que é a versão LTS do Express. Temos o NodeMon e em Dev Dependency a gente tem as dependências aqui do TypeScript aqui. Beleza, professor. E agora?
que é que a gente tem que fazer? A gente agora, de fato, vai começar a construir um servidorzinho aqui, o nosso servidor aqui, utilizando o Express, e não o Node nativamente. Ó, como é complicado fazer isso. A primeira etapa aqui é a gente importar a nossa biblioteca, né? Importar o Express. Para a gente importar qualquer biblioteca, a gente utiliza essa estrutura quando a gente fala de Node com TypeScript. Import from. Simples assim. Qual é o módulo que a gente quer importar? O Express. Tá? Cadê o Express? E quem é que a gente vai importar aqui? O próprio Express aqui pra gente. Cadê? Pronto. Belezinha, já temos esse cara aqui. O que ele está chorando aqui? Express está sendo declarada, mas nunca vai ser lido. Vamos começar a utilizar ele agora. Vamos criar uma variável chamada app. Tá? Vou chamar essa variável de app, onde essa variável app vai ser uma instância do meu Express. Tá? Então, esse app é agora uma instância do meu Express. E o que é que dá para a gente fazer com o Express aqui? A gente dá, olha que legal, app.get. Tá? O que é o get, professor? Opa, daqui a pouco vou entrar nos detalhes. Eu vou continuar, aí vou entrar nos detalhes do que é exatamente esse método get, tá bom? Vocês vão se familiarizar com ele. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Vou deixar com aspas simples aqui. Eu sou acostumado a utilizar aspas duplas no projeto aqui, mas vou utilizar aspas simples aqui por enquanto. Ele vai chorar? Cannot found. Ele não está achando? Módulo Express. Nós instalamos ele, né? No Node, cadê o Express? Não está aqui. Vamos ver. Cadê o meu carinha do Express? Tá aqui. Tá, daqui a pouco ele deve ir. Vamos continuar, se chorar a gente vê o que é, tá? Bem, eu vou colocar aqui, ele vai pegar do diretório raiz aqui, né? Ou seja, da raiz da aplicação em execução, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, nesse método get do app, né? Ou seja, do nosso querido Express aqui, a gente vai receber aqui um cara chamado res, tá? E a gente vai ter aqui um arrow function, para quem assistiu a minha aula, lembra do que é que eu estou falando. Vamos ver aqui. E beleza. E basicamente esse res, que é a resposta que vai ter da requisição, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu vou mandar um send aqui, um hello world. Esse cara aqui, hello world. Tá? A gente tem um, deixa eu botar aqui um rec, um res. Tá, ele vai dar erro porque de fato ele não está reconhecendo. Tem que resolver esse bug. Deixa eu ver aqui. Import Express from. Ele não está reconhecendo. Why not? Deixa eu voltar para cá. Vamos voltar para cá. Tá tudo aqui. Deixa eu pensar por que esse cara não está reconhecendo. Express. Ele não está achando. Node mods, Express, init.js, try npm install types. Pô, professor, tá vacilando? Lembra desse cara aqui que eu não instalei? Que eu deixei para instalar, enfim, no momento que eu instalasse o Express. Ou seja, eu preciso instalar a dependência de tipagem do Express para conseguir fazer toda a compilação aqui em tempo real aqui, para conseguir identificar os tipos e tudo mais. Então vamos lá. Então, npm install types-express. Vou instalar esse brodinho. Rodou, instalou. E, voilá, sumiu
o nosso problema. Tá, então vamos voltar para cá. Então eu vou tirar esse cara aqui por enquanto, vou deixar só... Ah, não, tem que deixar o REC aqui. Então, basicamente, ó, vou criar... Esse aqui é o meu get, tá? Então vou voltar para outro Baba e eu vou inicializar o meu servidor. Olha só isso aqui. app.listen. Tá aqui já, já exaltando. Aqui, primeiro vai a porta. Eu vou colocar, sei lá, na porta 3000. Famosa porta 3000. E aqui, galera, eu vou simplesmente você dar um console aqui. Dá um log, console log, vou dizer, ó. Sei lá, vou colocar aqui. Server running on, vou colocar a minha porta aqui, a porta vai ser, vou criar a variável onde eu vou colocar a minha porta, const. Pô, dó é ótimo. 3000 aqui. Então, essa porta vai estar aqui e eu vou botar aqui só para imprimir aqui também, tá? E galera, simples assim, eu acabei de construir aqui uma primeira estrutura do servidor Node aqui trabalhando. Quer ver? Vamos testar essa bagaça? Eu vou voltar aqui para o... Vamos lá para cá. E como é que eu faço para rodar esse arquivo? Tá aqui. A gente colocou no script, no nosso dev, ele vai chamar o src app.ts. Então vamos escrever aqui. npm run dev. Vamos ver o que vai acontecer. Voilá, não deu erro, maravilha, coisa de Deus. E cuspiu aqui exatamente a mensagem, server running on 3000. Vamos ver se está funcionando mesmo essa bagaça? Vou aqui para o meu navegador e vou acessar localhost 3000. Vamos ver o que vai acontecer? Voilá, hello world. Então nós acabamos de criar de forma muito simples e com pouquíssimo código um servidor rodando aqui na porta 3000, onde ele bateu aqui, quando ele for bater na raiz, ou seja, na porta 3000 lá, exatamente colocar aqui o localhost 3000, ele vai bater aqui e vai mandar de volta para quem o chamou o texto Hello World. Lembram disso como era utilizando o Node sem o Express? Eu vou até resgatar, ó. Eu coloquei em algum lugar, deixa eu me ver aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. GitHub. Tem aqui Node Example aqui, boa. AppJS. Olha aqui, ó. Lembram disso daqui? Isso aqui para vocês, galera, é coisa do passado. Então lembra que tinha um HTTP, um pacote HTTP, e a gente dava aqui, ó, criava uma variável server que chegava aqui do HTTP e dava um create server, e a gente precisava passar o código, tá? O header, lembra disso? E aqui é um res.end, e aí quando batesse aqui na raiz, o que acontecia era que a gente tinha, ó, listener. Então essa estrutura aqui, a gente utilizando o Express já facilita muito a nossa vida, ou seja, a gente não precisa trabalhar diretamente com o pacote HTTP aqui, ele já resolve boa parte dessas coisas para a gente, tá? E o que é de fato esse GET aqui? O GET vem do conceito do HTTP. O HTTP, e aí até para falar sobre API, é extremamente importante. Esse protocolo HTTP, vocês vão estudar depois da aula, tá? HTTP verbs. Vocês vão ter que dar uma estudada boa sobre os verbos HTTP. O que é isso, professor? Ó, tá vendo esse aqui, ó? Post, get, put, pat e delete. Todos esses verbos HTTPs são exatamente os comandos que são utilizados nesse protocolo. Ou seja, se eu quiser ler algum dado, eu utilizo o verbo get do HTTP. Se eu quiser criar um novo dado, eu utilizo o verbo post. Se eu quiser atualizar, é o put. Se eu quiser deletar, eu utilizo o delete. O pat é muito raro utilizar. Os projetos são realmente bem específicos.
No caso de vocês, atenham-se por enquanto aqui o post, get, put e delete, tá? Enfim, restapitutorial.com, ele até diz um pouquinho sobre cada um. Então, dê uma estudada sobre esses verbos HTTP. Ou seja, se eu quero simplesmente ler um dado, eu vou utilizar o get. Se eu quiser criar algum dado, né, mandar um dado para ser criado no nosso banco de dados, ou qualquer que seja a nossa base de dados, eu vou utilizar o post. Se eu quiser atualizar um dado, eu vou utilizar o put. E se eu quiser remover um dado, eu vou utilizar o verbo delete do HTTP, tá? Então, isso o Express ele já facilita bastante para a gente. A gente já tem todos esses verbos já configurados no próprio Express e a gente não precisa muito se preocupar com a sintaxe por trás de como escrever isso, tá bom? Então, nós temos aqui o primeiro exemplo rodando aqui de uma aplicação aqui, de uma aplicação Node com TypeScript, utilizando o Express como pacote aí para poder construir a nossa API, o nosso próprio servidor, tá bom? Professor, beleza, e o que é API aí então? Nesse caso, porque o que o senhor fez foi o seguinte, era aquilo que já tinha feito com o projeto Node, cru, né? Então, é aqui onde está o conceito. Aqui nós temos a concepção da API, só que de fato falta a implementação geral. No caso que, digamos que a gente implementasse aqui e esse get, olha aqui, vamos tentar fazer uma paradinha aqui legal. Vou utilizar um outro get aqui, que vai ser get, sei lá, vou pegar aqui employees, ou seja, eu quero pegar os funcionários da empresa. Quero pegar todos os funcionários da empresa. Então, no barra employees, se o cara digitar um barra employees, eu quero retornar os meus funcionários. Então, vou colocar aqui, ó, por enquanto aqui, vou botar aqui João, o Samorano, Jéssica, cadê? Quem que tá faltando aí? Eu. Eu quem? Que eu não tô vendo a... Álvaro. Porra, desculpe, Álvaro, muito bem. Tem mais alguém faltando aí? Não, só a gente, por enquanto. Beleza pura. Ó, acabei de criar mais um método, tá vendo? Esse método, esse método aqui, ó, toda vez que o usuário acessar a URL /employees, ele vai chamar esse cara aqui, ou pelo menos deveria. Faz até tempo que eu não implementei isso na mão. Se eu me passar, não tem problema, a gente resolve tudo isso aqui na Professor Raiz, tá? Então, no localhost 3000, a gente tem um hello world, tá? Ou seja, ele vai pegar aqui exatamente do get barra aqui. Ou seja, na raiz, ele vai retornar hello world. E se eu digitar aqui, ó, barra employees, o que é que vai acontecer? Voa lá, olha que legal. O que é que apresentou aqui? João, Samorano, Jéssica e Álvaro. Olha que legal. O que isso quer dizer? Se a gente tiver uma aplicação, como vocês criaram aí, por exemplo, ele pode simplesmente chamar um servidor que está rodando nessa URL aqui e ele pode retornar um conjunto de dados. Esse conjunto de dados pode ser texto ou pode ser um JSON. Como é que eu retorno o JSON? Vamos lá, vamos tentar retornar esse JSON aqui. Vou construir aqui const employees. Esse cara aqui vai ser... Eu vou ter aqui um conjunto de funcionários, né? Onde eu tenho aqui, na verdade, employees vai ser um array. Vou até deixar aqui, ó. Vai ser um array com essa galerinha toda aqui, ó. Opa. Aqui vai ser um array de strings. Samorano, Jéssica e Álvaro. Legal. E eu vou retornar esses employees aqui, ó. Employees. Pronto, vamos ver o que vai acontecer. Ó, perceba o seguinte, eu não estou tendo que rodar novamente o projeto, tá? Com o NodeMon, toda vez que você dá um Ctrl+S ou tem uma nova mudança, ele automaticamente
já restarta a sua aplicação. É muito útil. Por exemplo, eu dei Enter aqui, ó. Eu vou fazer sei lá, um espaço aqui, vou dar um Enter, ele rodou de novo, tá vendo? Restart, Start, tá lá rodando de novo. Toda vez que eu der um Ctrl S aqui, ele vai rodar novamente a minha aplicação, não precisar estar toda hora indo lá, tá? Vamos rodar, rodou aqui de novo, vamos para a aplicação aqui, vou dar um Employees aqui, ó. Olha lá o que aconteceu. Ah, isso aqui tá nesse formatozinho bonitinho, porque eu tenho um componente no meu Chrome aqui, que ele, todo arquivo JSON, ele, enfim, deixa bonitinho aqui. Se vocês quiserem, é a extensão, cadê a extensão? JSON Viewer, tá vendo aqui esse cara? É uma extensão do Chrome, que você instala, e se você tiver um retorno de uma API, por exemplo, que é um arquivo JSON, ele exibe uma interfacezinha bonitinha aqui, tá vendo? E você consegue visualizar. Mas se eu não tiver ele, por exemplo, deixa eu ver aqui, diz read, como é que eu faço? Para remove from Chrome, não, hide in Chrome menu. Não, eu vou abrir pelo Firefox. Firefox eu não tenho essa extensão. Abrir no Firefox, localhost, vou botar aqui 2.3000. Pá! Tem o meu Hello World, se eu botar 3000 barra employees, pá. Vou lá, tá vendo? Eu tenho um retorno de dado do tipo JSON. Perceba que ele já fez a conversão automática. Deixa eu voltar para cá pro código. Tá vendo no código? Eu não citei explicitamente que esse cara era um JSON. Lembra do Node? O Node eu tenho que citar aqui no set explicitamente qual tipo de dado e tal. Ele já facilita bastante isso pra gente também. Então isso aqui a gente tem um arquivo JSON, ele já retorna já automaticamente, ele já faz essa conversão e manda para cá. Tá vendo aqui? Então a gente tem de fato um retorno de um tipo de dado JSON. Bacana, né? Deixa eu voltar para cá para o nosso brodinho aqui. Tá? Então a gente já tem esse cara. Pô, professor, legal. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Digamos que essa nossa API... Eita, cadê? Aqui, pronto, voltou para cá. Porra, legal, professor. Então, se eu der um get aqui em employees, eu posso trazer todos os funcionários aqui simplesmente acessando essa URL, que é bacana pra caramba. O que é que dá mais pra gente fazer? Dá para fazer, inclusive... quer dizer, o céu é o limite aqui, né? Mas vamos, por exemplo, fazer um exemplo do tipo, digamos que eu preciso fazer algum tipo de operação para facilitar o Baba, vamos somar dois números aqui, né? Vamos lá, digamos que eu tenho aqui, vamos continuar no nosso app aqui, ponto .downget aqui, né? Então, esse cara aqui vai pegar aqui agora, sei lá, vou criar um diretório aqui, soma, tá? Soma. Então, nós temos aqui, vamos lá, rec e has. Rec e has são os dois componentes do Express aqui, tá? Que eles são utilizados para poder... O has é a resposta de retorno para quem está acessando esse endereço desse servidor, né? E o rec são informações da requisição, tá? Que é exatamente, se a gente for aqui, ó, a gente tem aqui é a mesma coisa, tá? Isso é do protocolo HTTP. Tá bom? Bem, vamos lá. Então, vamos fazer aqui, digamos que eu quero fazer uma soma com dois valores. Eu tenho uma regra de negócio associada aqui. Eu posso simplesmente fazer o cálculo aqui diretamente. Digamos que, sei lá, tenho dois concha aqui. A igual a, sei lá, 10. E eu tenho aqui B igual a 20. Faz. Tá? Então, essas duas variáveis A e B aqui, eu quero retornar para quem chamar aqui essa soma. Então, simplesmente eu posso fazer aqui um res.send, né? Ou seja, eu vou enviar para quem me chamou aqui, quem eu vou chamar a soma desses dois caras aqui, A mais B. Simples assim. Vamos testar aqui. Se eu for lá na nossa interface, e ao invés de chamar employees, eu chamar aqui sum, o que é que vai rolar? Erro, código 30. Por que ele deu erro? Vamos tentar
identificar aqui. Ó, lembra-se disso? Network aqui. Opa, peraí aqui mesmo. Deu uma travada, voltou. Se eu der um Ctrl F5, a gente consegue ter detalhes aqui, ó. Teve um erro interno do servidor, um erro 500 aqui, né? Erro 500 é o código utilizado para, de fato, quando a gente tem algum tipo de problema no servidor. Não é com comunicação com banco de dados, não é com nada dessa natureza, é exatamente com o servidor. Tá, mas qual foi o erro aqui nesse caso? Deixa eu tentar compilar aqui, documento. Enfim, tem algum pepino. Vamos tirar esse cara daqui. Vamos fazer essa conversão aqui fora. Sum. Esse A mais B. Vou retornar esse sum. Eu acho que esse sum é porque ele está um número e retornando um número mesmo. Vou retornar esse sum como uma string, tá? Então, uma forma de conversão fácil é utilizando essa sintaxe aqui, tá? Eu esqueci o nome desse carazinho aqui. Esse acento da crase aqui que a gente tem um nome que eu esqueci na programação. Tá, enfim, whatever. Então é possível a gente escrever com esse acento da crase aqui, tá? E a gente consegue fazer um mix aqui de arquivo de texto, né? String com objeto mesmo aqui, tá vendo? Então sum é uma variável, ou seja, uma variável que tem um número. A gente pode simplesmente, ó, dentro de, acho que é string builder, tá? Não lembro exatamente, dentro desses acentos aqui, ao contrário, né? Acento aqui, eu consigo intercalar aqui, ó, variáveis utilizando as chaves e o cifrão aqui, ele cospe diretamente. Então aqui eu estou convertendo para string. Vamos ver se funciona aqui. Já rodou lá. Vou lá. Então foi isso mesmo. Estava retornando diretamente um valor numérico e ele não aceita, já que o valor tem que ser textual, né? É mais que óbvio. Tá bom? Então ele não aceita o retorno aqui. Se você vê o tipo de dado, a gente tem um arquivo T. O tipo de retorno é texto, né, HTML. A gente estava retornando tipo número. Tá bom? Então, galera, é o seguinte. Esse aqui é um exemplo de como construir os primeiros passos de construir um projeto novo de TypeScript para montar nossa API.